Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do seu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe, e ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória do martírio de São João Batista. Hoje nós estamos paramentados de vermelhos para celebrar este grande momento. Um discípulo de Jesus, um profeta, aquele que foi preparado para preparar os caminhos de todos aqueles que iriam seguir Jesus. Ele tinha esta missão, tanto que ele se comparava como uma voz que clamava no deserto, ou seja, é como se ele estivesse sozinho anunciando essa boa nova. E na medida que João Batista ia pregando, muitas pessoas se convertiam, eram batizadas. Quando elas ouviam João Batista, ela perguntava para eles, as pessoas perguntavam para ele o que é que era preciso fazer então para eles mudarem de vida, e João Batista ia explicando e o povo ia se preparando. Só que esta missão de João Batista custou muito caro. Preparar as pessoas para abrirem o coração para Jesus não é fácil. Ainda mais quando se está no mundo aonde as pessoas estão em busca de prazer, aonde as pessoas
são individualistas, aonde as pessoas são egoístas, aonde as pessoas não querem saber de Deus, aonde as pessoas têm um coração duro. Quando se deparam com a verdade, elas só têm duas formas de reação. Ou elas se convertem, ou elas se revoltam diante da verdade que está sendo falada. Ou elas mudam de vida, ou elas continuam na vida delas. E foi isso que aconteceu com João Batista. Diante desta situação que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, que está em Marcos capítulo 6, de 17 até o versículo 29, nós vimos Herodíades que não queria mudar. João estava preparando tanto Herodes como Herodíades a uma mudança de vida. Ele estava esclarecendo. Herodes, a mulher que você está, ela não é sua esposa, ela é esposa do seu irmão. João Batista não estava apontando o erro para condenar. João Batista estava apontando o erro deles para eles mudarem, porque eles não estavam bem. Não é correto uma pessoa viver com uma outra, sendo que essa outra pessoa ela é casada e pertence a outra pessoa. Então, João Batista estava ali fazendo de tudo para que eles mudassem de vida. Mas eles não queriam mudar. Eles queriam continuar naquela vida. João estava querendo salvá-los, mas eles preferiram a perdição. Eles preferiram a condenação. Me desculpe eu dizer assim com mais firmeza, mas eles queriam fazer a vontade do diabo e não a vontade de nosso Senhor. Então eles ficavam incomodados, como está dizendo aqui. Então Herodíades, como estava com o coração duro, e Herodes também, então foi tramado toda essa situação e acabaram matando João Batista. Imagine numa festa de aniversário você trazer a cabeça de uma outra pessoa que foi degolada dentro de uma bandeja. Não é possível. Mas João Batista morreu pela verdade. A verdade era essa. Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Não te é permitido. Esta era a verdade. João Batista estava colocando o pescoço dele para ser degolado. Mas a verdade precisava ser falada. E olhe bem, ele não estava falando para uma pessoa comum. Ele estava falando para Herodes, o rei Herodes, que estava numa situação totalmente errada. E por isso ele foi morto por causa desta verdade. Lembrei-me agora da situação de Thomas More. Thomas More, ele era como um primeiro-ministro assim do Henrique VIII, lá na Inglaterra. E Henrique VIII estava vivendo uma situação dessa. Ele era casado e ele queria agora viver com uma outra mulher, abandonar a esposa dele para viver com outra mulher. E foi pedir permissão para o Papa.
E o Papa disse que não, ele não podia viver esta situação, porque esta situação era uma situação de adultério. E o rei Henrique VIII, querendo se usar do seu poder de ser rei, ele recusou o que o Papa havia dito, que ele deveria ficar com a esposa dele. Aí, por causa disso, houve um cisma, uma cisão. A Igreja Católica da Inglaterra, ela se desligou da Igreja Católica, não prestando mais obediência à Igreja Católica por meio do Papa. E aí que surge a Igreja Anglicana. Então, ele como autoridade maior, ele exigiu então que os seus súditos prestassem conta, ou melhor, que seus súditos obedecessem a ele, ao rei. E claro, né, era o rei, as pessoas, os católicos, começaram a obedecer ao rei Henrique VIII e já não andavam mais com a Igreja Católica, já não obedeciam mais ao Santo Padre, o Papa. E esse Thomas More, como era uns ali dos secretários, chanceler, um dos ministros dele, Thomas More não cedeu e não quis saber de obedecer ao rei. Então, o rei Henrique VIII chamou ele para confirmar sua posição de líder da igreja que havia fundado, queria que Thomas More agora ficasse com ele, porque ele era uma pessoa de muita confiança de Henrique VIII. E Thomas More recusou. Então, por ele ter recusado, esse fato levou a ser considerado um traidor. Ele estava traindo o rei Henrique VIII, mas estava sendo obediente à igreja, na pessoa do Santo Padre, o Papa, porque o Santo Padre, o Papa, também estava de acordo com o que nosso Senhor sempre ensinou. Por exemplo, lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículo 11, quando há uma pergunta que os fariseus ali fazem para Jesus, se era permitido a pessoa se separar por algum motivo, e Jesus disse que não podia separar. Os discípulos depois perguntam para que Jesus pudesse esclarecer melhor. Então Jesus vai e diz assim, capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, versículo 11. Então Jesus disse-lhes: quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Então, essa é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é permitido um homem casado viver com uma outra mulher, como não é permitido uma mulher casada viver com outro homem. E o Papa tinha isso claro, porque é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não era um ensinamento simplesmente do Papa, era de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Henrique VIII, uma vez que Thomas More não o obedeceu, mas estava obedecendo ao Santo Padre e assim obedecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, após esse evento, foi preso na Torre de Londres, julgado e condenado à morte. Então, Thomas More também morreu por uma situação semelhante a que João Batista também viveu. Então, vejam só,
A verdade, ela precisa ser dita para que as pessoas se salvem. Não dá para que o povo católico, os casais, vivam nessa ignorância, achando que é permitido viver com uma outra pessoa que não é casada. Tem que casar na Igreja Católica, é preciso casar. Claro, as pessoas que estão lá fora, que não são da Igreja Católica e querem viver essa vida, hoje está casado com aquela mulher, depois, não deu certo, vai com outra, e com outro, e assim vai essa situação toda. Lá no mundo pagão, isso se pode até viver, até no protestantismo, pode até viver. Como você vê aí, os anglicanos, eles surgem por uma situação de adultério. Mas na Igreja Católica, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, não é permitido. Mas os tempos mudaram, as pessoas hoje só vivem dizendo assim, os tempos mudaram, agora Deus está sendo mais misericordioso, Deus permite sim, que não existe mais problema, porque Deus sabe também da situação da pessoa, então Deus está permitindo o adultério. Não, meus irmãos, Deus não permite o adultério. Deus jamais permitirá o adultério. Existe o adultério oficial, né? Oficializado. Não pela Igreja Católica, pelo mundo, pelas pessoas. O adultério oficializado é esse. A pessoa vai lá, ela casou na igreja, depois resolveram se separar e vivem os dois juntos. Mas percebam, eles estão juntos, mas eles não casaram na igreja. Por que eles não casaram na igreja? Porque está constando lá no batistério, nos documentos, que ele é casado com uma outra mulher. Então, por isso que busca o sacerdote para casar, e ali está constando, não, você é casado com uma outra pessoa. Só que essa verdade é dura, é dura. Foi dura essa verdade para Herodes e Herodíades, foi dura. Foi dura essa verdade para Henrique VIII, foi duríssima. Mas é a verdade que salva. Não quiseram a salvação. Estão entendendo? Em vez de procurarem regularizar, não. Preferiram continuar no erro. Esses dias, graças a Deus, um casal que vivia uma situação dessa vieram me procurar para esclarecer. Graças a Deus eles compreenderam, saíram ali com um firme propósito de regularizar a vida, já tinham até dado entrada lá no tribunal eclesiástico, já não iam mais viver juntos enquanto a situação não se resolvesse. É assim que deve ser feito. Já contei aqui para vocês uma situação de um casal que estava vivendo nessa situação, mas não procuravam, não queriam procurar, pelo menos o homem lá, ele não queria resolver as questões, mas assim, participavam das coisas da igreja, já tinham até filhos, e ele contando para mim, quando eu elevei a hóstia consagrada a nosso Senhor Jesus Cristo, e eu disse, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
criança que estava ali, porque as crianças, elas são verdadeiras. A criança, ela não vive mentindo, a criança fala a verdade. Olhou para os dois e disse: é, papai e mamãe, então vocês não são felizes. Ele estava dizendo, então vocês não são felizes? Vocês não comungam, não podem comungar. E o homem falava isso comigo. Então eu disse, e aí agora, como é que vai ser? Vocês vão tomar a decisão? Você vai resolver essa situação ou não? Ele não me deu a resposta e não sei o que ele resolveu. Espero que depois de passado já tantos anos, que já aconteceu, já tem muitos anos, espero que eles tenham resolvido. Só que os sacerdotes que pregam essa verdade no mundo onde as pessoas não querem abrir o coração, esses sacerdotes serão odiados. Odiados. O ódio de Herodíades levou João Batista à morte. Então os sacerdotes que falam a verdade serão odiados. Mas esse ódio não é ao sacerdote. Na verdade, esse ódio é ao próprio Jesus Cristo, que disse: não é permitido. Jesus agora fala: quem repudia a sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Marcos 10, versículo 11 a 12. Então, aqueles sacerdotes que vivem dizendo, não, vocês podem viver, vocês estão felizes, me desculpe, essas autoridades religiosas, elas não estão levando vocês à salvação, elas estão levando vocês à perdição eterna, porque o adultério não é permitido por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os sacerdotes que são amados, porque dizem, pode continuar vivendo e pode até comungar, eles estão levando vocês à condenação. E aqueles que vocês não gostam, porque está falando a verdade, está levando à salvação. Qual dos dois você prefere? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.